Glória a Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a vida de um homem que foi violento para o reino de Deus. Ele impactou tanto na época em que ele foi chamado por Jesus, e hoje, até hoje, a gente vê que nós temos colhido muitos frutos pela vida de Paulo. Paulo foi um homem que impactou a igreja através dos séculos e tem impactado até hoje, pelo que Deus fez na vida dele. Abram a Bíblia de vocês aí em Atos 9. A gente vai falar um pouquinho sobre a vida deste homem que tanto impactou a igreja. A palavra de Deus diz assim, a gente vai ler do verso 1 até o 19. Vamos lá. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como as mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me ouviu. Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, se sentiu fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite. Obrigado, Jesus, por este ajuntamento de profetas, Jesus. É isso que eu digo, que aqui está uma geração, Jesus. Assim como eu disse no começo, homens e mulheres que anseiam e que queimam pelo Senhor, que serão relevantes, Senhor, para essa geração e pela geração que há de vir, Senhor. Porque nós não vamos nos conformar com esse século, Senhor, mas sim por aquilo que o Senhor vai fazer através de nossas vidas, através da Tua palavra, através do Teu Evangelho, Senhor, que é poder, Jesus, para a salvação. Pai, muito obrigado, Jesus, pois nós iremos partilhar a Tua palavra e que ela venha como uma flecha nos corações. Pai, use a minha vida, Senhor, e que a Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, alcance a vida dos meus irmãos e fale conosco nessa noite. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Amém? Nós estamos num culto de jovens mesmo?
Amém? Então dê um glória a Deus mais forte que você consegue dar aí. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem é apaixonado por Jesus aí? Amém? Se você ainda não é, você vai sair daqui apaixonado. Porque Ele é irresistível, queridos. Não há outro como o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro como Ele. Amém? Glória a Deus. E falando da vida de Paulo, queridos. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Paulo. Quem foi Paulo? Ou melhor, quem foi Saulo de Tarso? Paulo, ele tinha um berço religioso. Paulo, ele nasceu na Cilícia, onde a capital era Tarso. E Paulo, ele aprendeu a religiosidade, ele aprendeu a religião desde cedo. Tarso era como se fosse uma pequena Atenas, onde todos iam ali para aprender. É o aprendizado que era ensinado na época, a cultura grega, onde Paulo também aprendeu a filosofia e aprendeu também a poesia grega. E Paulo também ele foi criado aos pés de Gamaliel, doutor da lei na época. Então, ele era discipulado nada menos do que Gamaliel na época. A gente vê o peso que Paulo vai citar algumas vezes Gamaliel. E ele exercia uma influência tão grande no ministério, lá no Sinédrio, que ele... Deixa eu só aqui, queridos, me perdi. Ele aprendeu a filosofia grega. E ali, quando ele fez parte do Sinédrio, ele fez parte da mais alta ala do judaísmo. Ele era da parte mais radical, que é a seita dos fariseus. Então, Paulo, ele foi um cara religioso. Paulo, assim como eles criam os fariseus no Antigo Testamento, na Torá, eles praticavam a lei. Então, com essa prática da lei, eles achavam que a justificação ia vir por ela, não ia vir de Deus. Então, Paulo lá na frente ele vai falar que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Porque Paulo, ele foi instruído. Só que o que acontece? Eles esperavam pelo Messias. O Antigo Testamento estava apontando para o Messias. E só que o que acontece? Quando Jesus vem e ele começa a pregar e ele fala que não tem como a gente ir pelo caminho a não ser por ele, que ele era o Messias, isso era loucura para os judeus. Porque os judeus eles esperavam um rei, eles esperavam alguém que fosse tirar eles do jugo do Império Romano. Então, assim como eles aguardavam que o Messias seria de uma linhagem real, e Jesus ele não deixa de ser uma linhagem real, porque ele vem da onde? Da raiz de Davi. Só que Jesus ele nasceu na manjedoura, queridos. Jesus ele não tinha onde debruçar a cabeça. Então os religiosos da época falavam assim, isso daí é balela. A gente seguir esse cara, vai dar ruim. Porque ele não vai fazer nada, coitado. Só que Jesus, ele tinha uma grande influência daquilo que ele pregava. Porque Jesus, ele conhecia as leis. A gente vê que Jesus, hoje a gente conhece como Bar Mitzvah, né? Que quando toda criança, até os 14 anos, que é da tradição judaica, ele sabe de cor a Torá. Pastor Xandão, você pedir para os teus filhos, fala assim, sobe aqui nos meus ombros e você vai recitar a Bíblia. Você vai recitar a Bíblia. Então, a gente sabia que quando o jovem, o adolescente estava passando nessa transição, tinha o Bar Mitzvah, e tem até hoje. Então, o pai coloca o filho nos ombros e o filho vai recitando a Torá. E ele vai decorando. Então, estão todos ali assistindo, para ver se ele vai errar alguma vírgula. Então, eles eram bons nisso. E Jesus, cara, era bom quanto? Jesus, aos 12 anos, ele já sabia tudo isso. Então, Jesus também era. E
pessoal chamava ele de rabi, mestre. Então, quando Maria esquece Jesus no templo, que eles estão indo, o que Jesus está fazendo? Jesus está ensinando na sinagoga. Cara, imagine Jesus sendo ainda criança, adolescente, pregando numa sinagoga. E ali, eu creio que muitos ali, judeus, assentados ouvindo aquele garoto, falando da lei com uma propriedade, uma autoridade, que só quem era judeu sabia. Então, Jesus, ele veio isso. Ele não veio só para os judeus, igual os judeus pregam, que era a promessa que foi dada a Abraão. Então, Jesus, ele fala assim, eu vim não só para os meus, mas eu vim para todos. Eu vim também para os gentios, eu vim para os gregos. Então, não tem como a gente chegar ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é por Jesus, cara. Então, Paulo, ele tinha um ódio tão grande disso, porque foi algo que ele aprendeu. Foi algo que Paulo, ele viu na sinagoga. A gente tem que ir contra esse sistema. A gente tem que ir contra isso, porque esse Jesus, ele já morreu, cara. Ele ressuscitou, mas as pessoas estão achando que ele é o Messias. Ele não é o Messias. Como que o Messias vem, ele é crucificado, ele é tido como um criminoso, e ele é o Messias? Espera aí, tem alguma coisa errada. Entendeu? Então, Paulo, com aquilo que ele foi aprendendo, com aquilo que ele foi gerando, quando ele estava aprendendo na sinagoga, aquilo foi gerando ódio junto com aquele. Então, a gente vai ver mais para frente aqui, que Paulo, ele virou um exterminador de cristão. E o primeiro tema que eu quero compartilhar com vocês, o primeiro tópico é, cada um dá aquilo que tem. Alguém já ouviu isso daí? Cada um dá aquilo que tem. Então, se eu sou uma pessoa amargurada, se eu sou uma pessoa que carrega marcas, eu vou chegar para o Bira e eu vou tentar influenciar o Bira. Aquilo que me faz sofrer, eu quero que todos sofram também. Então, assim, se eu fui uma pessoa frustrada nos meus relacionamentos, se eu fui uma pessoa que nada deu certo para mim, então se alguém vier se aconselhar comigo, pô, Alex, eu estou conhecendo tal pessoa, eu acho que vai rolar, eu acho que a gente vai orar, para a gente poder ter um relacionamento, para a gente cortejar, para a gente ter alguma coisa. E eu sendo frustrado, eu falo, sai fora dessa, As mulheres, os homens, são tudo iguais, Isso daí é balela. O que eu estou transferindo para essa pessoa? Eu estou transferindo aquilo que não deu certo para mim, aquilo que virou que gerou problemas emocionais na minha vida, é o que vai afetar outras pessoas. Então eu vi uma psicóloga dizendo que aquilo que a gente tem é o que a gente dá para as pessoas. Então, essa psicóloga, ela dizia assim, se você é uma pessoa que foi abusada, tanto sentimentalmente, tanto fisicamente, isso vai gerar transtornos lá na frente, principalmente quando é criança, porque a criança ela vai crescendo com aquilo. A gente viu aqui, na peça, uma jovem dançando que ela ficou fora. Então, qual que foi a acusação que o diabo deu? Baixa estima. Está vendo? Você é sempre que fica para trás, ninguém gosta de você. Só que às vezes o diabo ele aponta aquilo que te fez sofrer no passado. Então aí você fala, realmente, eu sempre fico de fora. Então aquilo vai gerando marcas, vai gerando tristezas, e a gente acaba reproduzindo isso às outras pessoas. Então todo ódio e ameaça e perseguição que Paulo alimentava contra os cristãos era apenas uma reprodução de sentimentos que ele passou a vida inteira recebendo dentro do sinédrio. Paulo, munido de cartas do sumo sacerdote, ruma para Damasco, respirando ainda ameaças. Vamos ler aqui, queridos? De 1 a 2, no próprio capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote
Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que achasse alguns que eram do caminho, assim como homens e mulheres, e levassem preso para Jerusalém. Cara, olha só a influência que Paulo teve. O que isso gerou? Paulo, a Bíblia fala que ele ainda respirando morte, sabe? A gente vai pesquisar aqui mais a fundo, vai falar que Paulo, ele estava, se a gente for usar o animal, um touro, quando está bufando, que ele vai para cima, Paulo estava assim, ó, sangue nos olhos. Paulo estava transtornado. E um pouco antes disso daqui, Paulo ele tinha participado do apedrejamento de Estevão. A Bíblia vai falar que ele não participou, mas ele foi testemunha, ele segurou a capa de todos que estavam ali apedrejando. Então Paulo, ele toma aquela causa, ele fala, não, eu vou perseguir todos, não vai ficar um. Então Paulo, ele sai à caça. O furor de Paulo era tanto, que se o Lázaro que está aí dando um trabalho para ser achado, Paulo achava. Paulo ia atrás e ia capturar. Com certeza, se ele fosse crente, na época de Paulo, ele ia ser capturado. Não ia demorar 17, 18 dias igual está aí, não. Amém? Existe um ditado popular que é muito verdade. Cada um dá aquilo que tem. Muitas pessoas ferem porque estão feridas. E pessoas feridas pensam que o sofrimento precisa ser a dor de todo mundo. Então, queridos, era isso. Paulo, ele queria gerar uma fúria em todo mundo. Quem está comigo? Então ele vai e pede as cartas e ainda leva uma parte do pessoal do Sinédrio, que eram os homens que acompanhavam, que era como se fosse policiais na época, acompanhar Paulo. Vão e traga preso mesmo. Então, e ali o Sinédrio, ele tinha tanta influência no Império Romano que essas cartas valiam em todo o território do Império Romano. Então, todo mundo que cruzasse pelo caminho de Paulo ia ser capturado. É o que a Bíblia fala aqui, que tanto homens, tanto mulheres, que eram do caminho. Se você prestar atenção, o caminho, aí na Bíblia de vocês, está com C maiúsculo. Que isso quer dizer o quê? Que todos que seguiam a Jesus, todos que seguem o caminho deste homem. E realmente eles não estavam mentindo, porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é isso, queridos. A nossa marca, aquilo que nos machuca, que isso não sirva para a gente atacar outras pessoas. Porque Jesus, é Ele que tem a cura para a gente. Essa dor que você carrega, essa ferida que você carrega aí dentro, só Jesus pode entrar. Os psicólogos podem entrar também. Os psiquiatras também podem entrar. Mas tem lugares que só Jesus entra. Tem lugares que só Jesus sabe o que você está passando. Amém? O segundo ponto que eu quero falar com vocês é a salvação cura e muda a nossa mentalidade de perseguidor a seguidor. Gente, que tremendo isso. De 3-8 diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. Guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante quais nada comeu e nem bebeu. Queridos, a conversão de Paulo foi um dos marcos mais importantes da história da igreja, depois de Pentecostes. Tem um teólogo que diz assim, que a conversão de Paulo foi uma das maravilhas da igreja. Queridos, o meu sogro falou no carro, ele nem sabia que eu ia ministrar, a gente comentando um pouco, a gente até ouviu na rádio, falando sobre Paulo. E a gente falou assim, Deus está falando, está confirmando que eu vou ministrar. E meu sogro falou assim, de cartas que ele tinha
para poder perseguir os cristãos, ele foi um cara que mais escreveu carta no Novo Testamento. Foram 13 cartas, e se Hebreus for atribuído a Paulo, serão 14, porque é uma dúvida que tem, se foi Paulo que escreveu Hebreus, né? Mas isso não vem ao caso agora. Então, Paulo, quando ele encontrou Jesus, não foi ele que encontrou Jesus, foi Jesus que encontrou com ele, sabe? Às vezes, tem muitas das vezes que a gente vem à igreja, a gente tem a oportunidade de encontrar com Jesus. Só que quando não é assim, Jesus vai ao encontro. Tem gente que fala assim, um jargão que o pessoal usa lá fora. Ou você vem pelo amor, ou vem pela dor, né? Então, assim, Jesus encontrou a Paulo, porque Paulo era perseguidor. Ele não queria nada com Jesus, ele queria só perseguir. Perseguir Jesus e perseguir quem seguia Jesus. Então, Paulo, quando ele tem aquela luz, que ele tem encontro com o Senhor, ele fala, quem és tu? E Jesus fala, sou eu a quem tu persegues. Que tremendo isso, cara. Jesus pega e se apresentando a ti. A gente sabe que muitos lugares, muitas nações, é impossível o cristianismo tocar. Às vezes os missionários têm dificuldades para entrar. Mas se você der um Google aí, e você perguntar como que os cristãos estão se convertendo, vocês vão ver que Jesus está encontrando com muitos em sonhos, queridos. Jesus está aparecendo a muçulmanos em sonhos. Olha que tremendo isso, cara. Então, eu vejo isso hoje, Jesus aparecendo em sonho. Imagine Jesus aparecendo para você, numa luz gloriosa, te chamando para a salvação. É tremendo. Então hoje, se a gente ouve a voz do Senhor e a gente obedece, queridos, meu Deus, Ele vai fazer algo poderoso nas nossas vidas. A gente vê que Paulo, ele foi levado a Damasco, e lá ele ficou 3 dias sem enxergar. E o que ele fez? Eu vou fazer um jejum, cara. Eu vou jejuar, porque se Jesus apareceu para mim, Ele tem a resposta do que Ele vai fazer. A minha vida já é dele, eu já me entreguei, então eu vou jejuar de comida e bebida 3 dias. E como que a gente sabe disso? Porque a gente vai ver mais para frente que quando Jesus aparece para Ananias, ele fala assim, tem um homem orando lá na rua que se chama Direita, e ele está sem enxergar, e ele está orando. Então a gente vê que ele está num propósito, ele está, para tudo aquilo que aconteceu para ele, ele está ruminando, né? Ele está ruminando aquilo que aconteceu. E ele está, eu acho que ele está assim, Senhor, me traz o que o Senhor quer fazer através da minha vida. Então, ele mudou a direção. Paulo, ele mudou a direção dele. A mentalidade dele foi mudada, a metanoia. Sabe, a partir daquele momento que ele teve um encontro, ele falou, opa, peraí, o que eu estou fazendo está errado, cara. O que eu estou fazendo, cara, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu reproduzi, através daquilo que eu cresci vendo, foi desconstruído, teve uma metanoia. Sabe, querido, só você sabe o que você tem passado, só você sabe o que te impede de ter uma caminhada nos caminhos do Senhor. Então deixa o Senhor desconstruir o que tem impedido de você crescer. Deixa Ele fazer uma metanoia. Faça você uma metanoia, muda a mentalidade, que você vai ver como que você vai ser usado para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, tem um fato aqui que eu não posso deixar passar. O terceiro ponto que eu coloquei aqui é: homens e mulheres cheios do Espírito Santo, ele manifesta o amor. Ele manifesta o amor de Deus, cara. Sabe, eu falei aqui sobre problemas emocionais, né? Se você tem problema de paternidade, cara, se você foi um cara que cresceu vendo o seu pai sendo violento, batendo na sua mãe, às vezes você também vivendo dentro de um ambiente que foi de violência, você vai crescer com marcas. Você não vai acreditar que tem um Deus que é Pai, um Deus que nos ama da forma que a gente é.
sabe? E daqui a pouco você vai achar que nenhum pai vale a pena. E a gente vê hoje mulheres que geraram feridas profundas, que elas resolveram não se relacionar com o homem, porque ela deixou de desacreditar, porque cresceu num lar violento, cara. Então ela deixou de quê? De acreditar em homens. E às vezes tem mulheres que se relacionam com mulheres por causa disso. Porque fala, a figura paterna, a figura de homem que eu tinha, cara, não foi legal, meu. Então, talvez eu me relacionar com o sexo com a pessoa do mesmo sexo, pode ser que vá. Entendeu? Então isso vai gerando feridas, isso vai gerando problemas, gente. E às vezes, esses problemas emocionais, ele vai desencadeando tantas outras coisas. Isso nos leva a uma depressão, leva a tantas outras marcas, leva a gente para uma crise de ansiedade, sabe? São coisas que são emocionais, que às vezes vai na mente, algo que a gente foi crescendo com aquilo e aquilo gerou marcas em nós. Mas Jesus, Ele está aqui, queridos. O amor dEle sara todas essas feridas, sabe? Ele está restaurando um sentimento de paternidade sobre a sua vida. Se você é como aquela moça que passou aqui, que vive com autoestima baixa, saiba que isso é uma mentira na sua mente. Sabe, isso é uma mentira de Satanás. Porque às vezes a gente vai buscar se realizar em tantas outras coisas. Às vezes você vê mulheres lindas, homens às vezes que também não precisam de nada, mas sempre está querendo dar uma retocada. É um botox, é uma lipo, é alguma coisa, mas você olha e fala assim, essa pessoa não precisa de nada. Mas às vezes é uma pessoa que precisa de aceitação, sabe? Eu preciso fazer porque as pessoas vão me olhar diferente. Mas por quê? Porque cresceu, talvez de uma forma que não se sentia importante, sabe? E às vezes a pessoa ela sempre vai ter essa vida vazia, tentando preencher em tantas outras coisas, sendo que só Jesus pode entrar e curar todas essas feridas, essas marcas que a vida nos deixa. Queridos, isso é tão forte, porque a gente vê pessoas se suicidando, gente. Pessoas que não conseguem administrar esses problemas emocionais, porque ela acha que o problema é ela. Então o diabo ele entra de uma forma que ele fica acusando, e ele fala assim, o problema é você, acaba com o problema. E como é que eu acabo com o problema? É tirando a minha vida. Gente, isso é tão sério, Isso é tão sério. Teve uma moça da nossa IC essa noite, que ela falou, meu Deus, ore pela minha filha, porque ela acabou de se jogar da laje. Ela teve um desentendimento com a tia, e ela já saiu correndo e já pulou. Mas o que ela falou para a mãe? Mãe, tinha umas vozes que estavam me perturbando. Tinha umas vozes. E que voz é essa, queridos? Vocês sabem que voz é essa? Sabe? Enquanto a gente não se submeter ao senhorio de Jesus e se render a Ele, queridos, infelizmente, essas marcas vão ser carregadas. Que a gente não vista a máscara. A Bruna, ela colocou a máscara aqui e o acusador fez o quê? Você já vai de novo, usa essa máscara aqui, ó. Porque se você falar quem você é, você vai mostrar quem você é. Sabe, gente? Chega da gente viver uma religiosidade. Sabe? Muitas das vezes a gente tem sentado nessa cadeira e às vezes a nossa vida ela não tem sido transformada. Sabe? A partir de hoje a gente fala assim, Senhor, eu quero mesmo, sabe? Eu tenho que ficar 3 dias sem comer, sem beber. Eu tenho que ficar 3 dias orando, mas eu quero uma resposta. Eu quero viver algo novo. Assim como Saulo, né? E Paulo, que ele tem esses 2 nomes. Porque um é da hebraico, né? E também Paulo tinha dupla cidadania, ele era romano. Então, hebraico era Saulo e romano era Paulo. Então, queridos, enquanto a gente não tiver a nossa mentalidade transformada, enquanto a gente não se submeter ao senhorio de Jesus, infelizmente, a nossa vida ela não vai ter mudança. Porque a mudança começa em nós. E homens e mulheres cheios do Espírito Santo, assim como Ananias,
Queridos, a gente vai ver aqui, eu não vou ler para a gente não ficar extenso, mas a gente vê que quando Jesus ele aparece para Ananias, assim como ele apareceu para Paulo, ele fala, Ananias, vai até a casa de Judas, na rua chamada Direita, e lá está Paulo, apelido de Tarso, e vai lá e toca na vida dele e leva a cura para ele. Aí Ananias fala, Senhor, mas como que eu vou atrás de um homem desse, um homem que é exterminador, que é assassino, ele está cheio de carta para poder prender os santos da igreja, e mesmo assim o Senhor quer que eu vá lá? E Ananias, cheio de amor, cheio do Espírito Santo, ele vai ao encontro de Paulo. E o que ele fala quando ele encontra com Paulo, gente? Ele fala, ei, irmão, se fosse hoje, né? A paz do Senhor, irmão. Estou entrando aí, ó. Tá. Então ele fala, ei, irmão, e toca. E aí vai falar que Paulo foi o quê, gente? Ele tornou a ver. E ele foi cheio do quê? Do Espírito Santo. E ele foi batizado. A gente, queridos, é um agente de transformação. Quantas pessoas a gente tem tido contato diariamente e a gente pode transmitir o amor para essas vidas. E muitas das vezes chega o irmãozinho, igual aqui no começo, né? A gente viu aqui na peça, que a primeira foi a Isabel, né? Que o início aqui falou, lá vem ela, que já está com alguns problemas. E o diabo, sabendo que ela estava com problema, o que o diabo fez? Acusou. Só que em vez de usar uma irmã para ser a ferramenta para transmitir amor, nossa irmã, você está com a vida toda errada, hein? Você está com a vida desse jeito aí. Tá vendo? Por isso que você perdeu o brilho. Em vez de chegar para perto, né? Sentar, tomar um café. Pô, chega aí, meu irmão. Vamos tomar um café aqui, ó. Cara, o que está acontecendo, meu? Você não é desse jeito. Sabe? Você está tendo umas atitudes que não está sendo legal. Algum problema está acontecendo, vamos sentar, vamos tomar um café. Pô, a palavra de Deus fala que confessar os pecados uns aos outros e orem um pelos outros, para quê? Para que haja cura. Será que a gente tem transmitido o amor de Deus? A gente tem levado cura para as pessoas? Ou a gente tem matado vidas? É forte isso, né, queridos? É forte, meu. A gente tem influência para a gente mudar toda uma geração. Quantos irmãos nossos têm entrado, têm vindo aos cultos e vai embora, às vezes se perdeu, e às vezes a gente pensando dentro do nosso quadrado e deixando de olhar para o nosso próximo que está se perdendo. Então que nós possamos nos despertar nesses dias, que nós possamos, sentar é uma coisa, levantar, e o que a gente tem levado para os nossos irmãos na fé, queridos? Será que a gente tem transmitido o amor? A gente tem se enchido do Espírito Santo para compartilhar a cura? Por isso que é o tema, feridos ferem, assim como Paulo, cheios de marcas, exterminava, perseguia os cristãos, e depois ele teve a salvação, queridos, e depois disso, ele foi um cara relevante para o reino de Deus. Cara, eu queria ser uma graminha perto do que Paulo foi, gente. Cara, Paulo foi violento demais para a geração dele, para o tempo dele, e é ainda até hoje. Quantos ensinamentos que ele tem nos dado. Amém? Não importa o que você fez, não importa o quanto você feriu e foi ferido. Importa que Jesus fará através de você, a partir de agora, um exterminador que se tornou um proclamador do reino de Deus, levando cura através do nome de Jesus, aquele que ele tanto perseguia. Queridos, não deixa o diabo te desanimar. Não deixe o diabo roubar a sua fé. Não deixe que os seus problemas tire o teu olhar da cruz. Sabe, tantos homens na Bíblia, que eram improváveis, assim como Saulo, um assassino, um exterminador, um cara que o ódio dava para ver através dos olhos dele. Cara, e foi um cara que foi tremendo
Paulo era um improvável, gente. A gente vai ver aqui, ó, no versículo 20, e logo pregava nas sinagogas. Depois que Paulo foi batizado, gente, depois que Paulo começou a se envolver com os discípulos, ele começou a quê? Ele começou a pregar em Damasco. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente no fim de nos levar amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Que tremendo isso, gente. Aquilo que Paulo mais odiava foi o que ele mais se tornou a amar a Cristo e a transmitir isso às outras pessoas. Sabe, aquilo que eu fui não pode me influenciar naquilo que eu posso ser, porque só Jesus pode mudar o nosso destino. Amém? O que tem te ferido? Se cada um de nós dá aquilo que tem, o que você tem oferecido às pessoas? O que nós temos oferecido? É forte, né? É forte. Dá para a gente melhorar um pouco mais como cristão, não dá? Não dá para a gente amar mais? Não dá mais para a gente ter misericórdia das pessoas? Que a nossa oração seja: Senhor, que nós possamos olhar assim como o Senhor olha, nos batiza-nos com amor, com misericórdia. Queridos, é muito forte isso, gente. Sabe, enquanto nós estamos aqui, quantas vidas estão se perdendo lá fora? Quantos jovens estão se drogando agora? Quantos jovens estão se prostituindo, enchendo a cara? Sabe, muitos não vão nem voltar para casa. É triste, né? É triste. E não dá mais para a gente brincar de ser igreja, gente. Está na hora da gente ir para fora, resgatar essas vidas que estão se perdendo. Sabe? Aí faz o total sentido de Jesus nos encontrar, para a gente ser influentes na sociedade, ser relevantes, que a igreja do Senhor Jesus seja relevante, que nós possamos se unir em uma só voz e manifestar o reino de Deus lá fora, a esses que estão se perdendo. Sabe, queridos, eu sei que não é fácil, mas se cada um de nós se doar um pouco, a gente vai alcançar tantas outras vidas. Sabe, a nossa geração está confusa, gente. São tantas informações que a mídia tem soltado. Sabe, tantas coisas que têm influenciado essa geração. A gente não pode ser conivente com essas coisas. A gente foi chamado para ser o diferente. A gente foi chamado para andar na contramão do mundo. Sabe? A Lili falou uma coisa muito interessante na nossa IC quarta-feira. E ela falou assim: a gente tem que andar na contramão do mundo. Se você pegar Castelo com seu carro a 60 por hora e entrar na contramão, o que vai acontecer? Você vai sofrer um acidente, você vai sofrer a pressão de como é. E é isso, gente, quando a gente vai na contramão do mundo, a gente vai sentir o baque, porque a gente está indo contra um sistema, sabe? Hoje tem um sistema dentro da igreja que está crescendo, a religiosidade. Sabe, que é o mais prejudicial que eu vejo em tudo isso, pastor Xandão. É o quê? Nada a ver, meu. Isso não tem nada a ver. Sabe, Jesus é amor. Jesus é amor. Você está me julgando. Sabe, você está me julgando. Às vezes você vê que o amigo está, precisa de um chacoalhão e você vai. Aí ele, você está me julgando, não é por aí não. Cara, a pessoa não quer se submeter ao senhorio de Jesus. Não quer. Ela sabe o que tem que fazer, mas ela arruma desculpa. Sabe, a gente tem que deixar a religiosidade para trás, gente. Sabe, Deus, Ele é amor sim, Ele ama todos, mas Ele também é justiça. Sabe, a gente se esquece disso. Sem a paz com todos e a santidade, ao qual ninguém verá o Senhor.
Querido, santidade é um estilo de vida. É um lifestyle, pastor, é isso? Lifestyle, ó. Eu chego lá, hein? Eu chego lá. Sabe? Que nós possamos mudar a nossa mentalidade. Sabe? Não deixe que nada roube a tua fé. Sabe? Às vezes você se acha tão pequeno. Ah, mas eu vou ser útil em quê? Paulo também não era útil em nada, a não ser perseguir os cristãos. Só que a partir do momento que ele se colocou em posição, ele se tornou o quê? Uma ferramenta poderosa. Um instrumento escolhido por Deus para quê? Para pregar salvação a todos. A palavra de Deus fala que a gente vai se assentar com reis, com autoridades. Mas para quê? Para a gente ser influência. E assim como ele falou para Paulo, assim vai ser com a gente também. A gente vai ser influência nas esferas da sociedade. E Paulo, ele se assentou com o rei Agripa. Não dá para saber, mas talvez ele se assentou com o imperador César. Olha só, cara, isso era possível. E Paulo, ele se apresenta. E a salvação de Paulo, gente, foi tão tremenda que Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, que é o mesmo que escreveu Atos, ele relata 3 vezes essa maravilha, a salvação de Paulo. Cara, que essa maravilha seja a nossa razão de viver. Jesus, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe, queridos, que nós possamos ser essa resposta. Assim como Paulo foi, assim sejamos nós. Não importa o que você viveu, o que você tem vivido. O que importa é o que você quer de agora em diante.